Pode até parecer estranho, mas diferente do jogo da ida, o Vasco não pressionou alto o homem a homem, e mesmo precisando correr atrás do placar, isso fez bem pro time. Entender esse jogo passa por entender o que o Vasco fez pra se equilibrar, e colocar um jogador a menos pra pressionar foi muito importante. Na Arena MRV, no jogo da ida, as ordens do Rafael Paiva era todo mundo encaixar, sem sobras, sem coberturas. O Verratti ia num zagueiro, o Coutinho ia no outro, os pontas iam nos laterais, os volantes encaixavam nos volantes, e lá atrás o Maicon ficava no Hulk e o Léo Pelé ficava no Paulinho. E foram justamente esses encaixes tão radicais pelo campo inteiro e sem sobras, justamente com o zagueiro pegando atacante e o outro zagueiro pegando outro atacante, que o Galo, a partir das bolas longas, conseguia fazer a bola chegar no Hulk e no Paulinho. E chegavam num 2 contra 2, que com a troca de passe transformavam num 2 contra 1, e foi justamente assim que o Galo marcou o primeiro no jogo de ida. Em São Januário, no jogo de volta, o Rafael Paiva foi mais conservador. Sabe a decisão? Todo mundo tinha um encaixe, com exceção do Verratti e de um dos zagueiros. E o Verratti não tinha um encaixe, ele tinha dois, e isso tornava a marcação dele um pouquinho mais passiva e deixava até o Galo trocar alguns passes lá atrás. Em compensação, lá na área de defesa, um dos zagueiros não tinha nenhum encaixe, e isso permitiu o Vasco ter sempre um jogador sobrando para se defender tanto dos contra-ataques quanto das bolas longas, como foi no jogo de ida. Com o Verratti vigiando dois zagueiros, o Coutinho jogava um pouquinho mais baixo e encaixava em um dos volantes do Galo. O Matheus Carvalho jogava um pouquinho mais alto e encaixava no outro volante, e o Hugo Moura ficava mais baixo. Dessa forma, não era Hulk e Paulinho contra os dois zagueiros, era Hulk e Paulinho contra os dois zagueiros mais o Hugo Moura, então sempre sobrava um nesse 3 contra 2 favorável do Vasco. E mais, isso não era só uma estratégia defensiva do Vasco, era também uma estratégia ofensiva. Entregavam essa posse na base da jogada ali pro Galo, deixavam eles trocar alguns passes tranquilamente, mas encaixavam todas as linhas de passe e forçavam a bola longa. O que acontece é que quando eles ganhavam a primeira ou a segunda bola, recuperavam e tinham um campo livre para transição e para levar perigo ao gol do Everson. E nesse lance fica muito claro, o Verratti é que ele tá cuidando de dois e eles permitem o Galo trocar os passes, mas tá todo mundo encaixado. É o Coutinho encaixado, é o Matheus Carvalho, o Pumita tá encaixado, o Hugo Moura tá encaixado, e forçam a bola longa do Galo. E aqui percebam, todo mundo encaixado, com exceção do João Vitor, que é esse homem da sobra. E por pouco eles não recuperam a posse, se não fosse a decisão errada ali do Léo Pelé. E essa foi a história do jogo. Em compensação, ofensivamente, o Rafael Paiva manteve as ideias. Baixava os dois volantes para saída de bola, fazia ali um 3+1 e liberava os laterais para o campo de ataque. Por dentro, ocupava basicamente só com o Coutinho e com o Verratti. Tirava o peso de dentro para pesar por fora. Pela direita, dobrava ali com o Pumita e com o Paulo Henrique, e pela esquerda, dobrava com o Emerson Rodrigues e com o Piton. O foco era o jogo por fora. E assim, levando em conta o histórico recente do time, a qualidade do gramado, a chuva e o Vasco precisar correr atrás do placar, o roteiro estava escrito. A ideia do Vasco era jogar por fora e levantar a bola na área procurando o Verratti. E a gente até pode dizer que isso deu certo. Foram 6 finalizações do atacante argentino, algumas constrangidas, algumas bloqueadas, algumas que foram no gol, algumas que não levaram tão perigo assim, mas o Verratti é aquele atacante que precisa de meia oportunidade. Eu digo que ele é o cara que conserta o cruzamento. O cruzamento vem meia boca e ele, em qualquer possibilidade, cria uma chance de finalizar. Ao mesmo tempo, o Milito tinha lucidez do que acontecia dentro de campo. Ofensivamente, as ideias não funcionavam tão bem. Isso porque, com a qualidade do gramado e com a chuva, atrapalhava um jogo mais técnico e acabava favorecendo um jogo de mais imposição física e pelos lados do campo. Tirava o jogo do espaço de habilidade e levava para um espaço de força. Em compensação, defensivamente, as ideias pareciam claras. Pressionar pouco, baixar o bloco e tirar os espaços do Vasco. Inclusive, nessa ideia de baixar o bloco contra esse time do Vasco, tirou um pouquinho o Galo do que ele estava habituado. No jogo de ida e na maior parte dos jogos, o Milito ele tem o hábito de pedir para cada jogador encaixar em um. É uma marcação basicamente individual em que cada um pega um. O problema é que com o Vasco tirando o peso de dentro, deixava praticamente o Coutinho com o Otávio e o Alan Franco. Um 2 contra 1 por ali. Em compensação, pelo lado do campo, o Galo pela esquerda tinha o Arana e o Rubens contra o Paulo Henrique e o Pumita. E pela direita tinha o Lianco e o Scarpa contra o Emerson Rodrigues e o Lucas Piton. Ou seja, tinha superioridade por dentro, mas tinha uma igualdade numérica pelos lados do campo. E com isso a gente vê, o roteiro do jogo estava amarradinho. E o jogo se desenhou exatamente desse jeito. O Galo procurava entrar no campo de ataque com bolas longas, como foi no primeiro jogo, e não deu tão certo assim. Procurava algumas transições, atacava com menos jogadores e com mais ressalva, com mais cuidado. Afinal de contas, estava na frente do placar e até conseguiu uma boa oportunidade, que colocou o Scarpa, o Paulinho e o Hulk num 3 contra 2 em transição, só que não concluíram tão bem assim a jogada. E o Vasco, por outro lado, também procurava os contra-ataques e procurava esse jogo mais pelo lado do campo. Pumita e Paulo Henrique de um lado, Piton e Emerson Rodrigues do outro, com um objetivo muito claro: procurar o homem-alvo. E é impressionante como o Verratti joga bola. De novo, ele transforma qualquer situação em chance de finalização. Mas eu não vou mentir pra vocês não, foi um primeiro tempo bem chatinho, assim, um jogo que não teve muita progressão. O time tentava uma bola mais longa, tentava uma transição, quando ganhava conseguia atacar, quando perdia cedia espaço pro outro, tanto pro Galo quanto pro Vasco, nenhuma grande chance clara assim. De verdade, foi um primeiro tempo bem chatinho, mas contando os detalhes do jogo, esses detalhes mais táticos, e vendo que você ficou até aqui no vídeo, eu acho que eu consegui deixar o primeiro tempo um pouco menos chato, então eu mereço seu like. E se você gosta desse tipo de análise, se inscreve aqui no canal que você não vai
vai se arrepender. E a gente pode sentar aqui, teorizar, pegar a prancheta, rabiscar as coisas, procurar os encaixes e os desencaixes como foi no primeiro jogo, mas eu posso dizer, o primeiro tempo não se resumiu só em posição física e intensidade. 29 minutos se passavam no cronômetro, o Vasco cobra o escanteio e consegue encontrar uma jogada justamente pelo lado do campo. O Piton tem espaço pela beirada e tenta o cruzamento. Nada incrível, só o suficiente para passar pelo Paulinho e encontrar o Otávio. Ou melhor, o braço do Otávio. Mas também nada absurdo, o braço não estava tão aberto, mas estava aberto o suficiente para o juiz entender como bloqueio. E eu entendo assim também, e marcar o pênalti. E pode parecer meio nada a ver, mas para falar desse Vasco e Galo, para falar desse Rafael Paiva contra Milito, eu gostaria de falar um pouquinho sobre Marcelo Bielsa e Pepe Guardiola. Certa vez o Bielsa falou que para você ganhar o jogo existem 5 formas. Você pode ter um desequilíbrio técnico, você pode ter um desequilíbrio tático, você pode ter um desequilíbrio físico, você pode jogar com mais coração que o adversário ou você pode estudar o adversário melhor. E claro, dentro dos 90 minutos isso tudo se bagunça também, mas o Guardiola muito sabiamente acrescentou um outro fator, o acaso. Num jogo muito trocado, muito físico, 1-0 ele sai de um pênalti, de uma fatalidade, que aconteceu numa área com o Piton cruzando e batendo no braço do Otávio, poderia muito bem ter acontecido na outra área. E o futebol também é feito disso. O pênalti sai aos 30, o gol sai aos 38 e aqui vale uma cutucadinha no VAR. Se existia dúvida se foi pênalti, se foi bloqueio, não fazia mais sentido já chamar o juiz para olhar a TV de uma vez. É muito tempo perdido e muita pausa dentro de um jogo. Mas deixa isso pra lá, vamos falar de bola. E depois do 1-0, o primeiro tempo seguiu na mesma toada. O Galo tentava progredir nas bolas longas, nas transições e nas bolas paradas e chegou até a ameaçar o gol do Léo Jardim no finalzinho do primeiro tempo. E o Vasco também continuava procurando as chances em transições e pelos lados do campo. E foi assim que encontrou o Pumita para encontrar um chute de fora da área e levar muito perigo pro gol do Everson. Situação que quase fez o Vasco ampliar o placar. Mas aqui eu preciso destacar também a eficiência defensiva do Vasco do Rafael Paiva. Justamente essa mudança de estratégia que permitiu o Vasco ter uma sobra lá atrás, dava mais liberdade pro outro zagueiro avançar e caçar os jogadores. Então não foi raro a gente ver o Hulk, que estava até apagado no jogo, baixar procurando o jogo e vir o João Vitor ou o Léo perseguindo ele. Se tem um gerando a cobertura, o outro fica mais livre para perseguir e ser mais agressivo na marcação. E eu posso dizer que o segundo tempo começou na mesma toada do primeiro. Inclusive no primeiro tempo, com o Galo precisando correr atrás do placar, levou perigo ao gol do Léo Jardim. E o Vasco respondeu na mesma moeda e com 1 minuto depois consegue criar uma ótima chance que o Verratti não costuma perder. Mas eu posso dizer, a grande máxima do segundo tempo foi a qualidade do Vasco para vencer duelos e para impedir o Galo de chegar no campo de ataque. Manteve o bloco médio, manteve os encaixes, baixou um pouquinho mais o bloco, até entregou campo demais pro Galo, mas venceu muitos duelos. E o Galo teve 63% de posse no segundo tempo, trocou 2,3 vezes mais passes do que o Vasco no segundo tempo, mas não conseguia entrar com qualidade no campo de ataque. É como se os cenários tivessem se invertido. No segundo tempo, o Atlético tinha essa posse ofensiva e era o Vasco que procurava os contra-ataques. E a cena clássica do segundo tempo foi ver, sim, o Galo com a posse, circulando, mas na hora de agredir, na hora de verticalizar, de tentar progredir o jogo, perdia os duelos. E o Galo perdia esses duelos pelo lado, perdia por cima, perdia na frente, e nessa altura o Vasco até entregava mais campo do que entregou no primeiro tempo. O Galo conseguia até entrar no campo de ataque, mas não era eficiente na hora de progredir. E apesar disso, posso falar, o Vasco fazia uma boa atuação defensiva. E aqui eu preciso falar, nessa altura provavelmente você já sabe como ficou o jogo, você tá aqui pela análise, mas eu vi muita gente criticando o Rafael Paiva. E aqui eu preciso ser muito sincero, se alguém criticou ele é porque provavelmente não entendeu a complexidade da estratégia que estava por trás, ou muito provavelmente foi um oportunista que estava só atrás do seu like, falando mais fácil, falando mais óbvio, que não condiz com a realidade. Pô, é verdade, a estratégia funcionou, o Galo finalizou menos vezes, não teve nenhuma chance clara e no segundo tempo, inclusive, finalizou aquela vez com 1 minuto, mas depois foi finalizar de novo só com 28 minutos do segundo tempo. E o Paiva, mesmo com o elenco inferior ao do Galo, conseguiu um jogo de 1,22 gols esperados contra 0,45 do Galo. E pode ficar tranquilo, que eu já tô tirando o 0,79 do pênalti do Verratti. Mas é como eu falei, o futebol tem dessas. O jogo não foi bom, e ele não foi bom muito porque passou pela estratégia defensiva dos times. O Galo minimizou riscos, o Vasco minimizou riscos e os times tiveram dificuldade de atacar, mas eles tentaram por 90 minutos. E assim como aos 38 do primeiro tempo, o Verratti, numa situação quase que ocasional, abre o placar. No segundo tempo, nos mesmos 38 minutos, o Scarpa, que estava meio apagado no jogo e já era alvo de algumas críticas, consegue encontrar o Hulk no meio de 3, 4, 5 marcadores. E era uma situação inédita até então, o Hulk não tinha finalizado nenhuma vez no jogo até aqui. O Léo estava encaixado nele, o João Vitor estava na cobertura, tudo do jeito que era pra ser mesmo. E aí, voltando no Bielsa e no Guardiola lá atrás que eu comentei, eu não posso dizer que teve um desequilíbrio tático, talvez até se teve, foi a favor do Vasco. Eu não posso dizer que teve um desequilíbrio, por exemplo, físico
físico, que um time estudou mais o adversário do que o outro, ou que um time teve mais coração que o outro. Fisicamente também, a gente viu dois times que brigaram até o final do jeito que deu, mas tem o acaso e o desequilíbrio técnico, que permitiram ao Atlético dar uma chance de finalização pro Hulk. E nem era aquela chance de gol, 0,02 de gols esperados. 2% de chance de gol. É que nessa altura nem tudo a gente explica com números ou com a prancheta. Quando tem o desequilíbrio técnico, às vezes precisa de uma chance. E eu posso dizer, desde que voltou o Brasil, desde que pisou pela primeira vez lá em 2021, ninguém jogou tanta bola quanto o Hulk nesse continente. Ninguém participou de tantos gols e ninguém entregou tanto tecnicamente. E quando o jogo chega nesse momento, não precisa de 3, 4 chances. Precisa de uma. Não precisa nem ser uma chance clara de fato. Precisa de ser o craque. Um domínio espetacular, orientado para finalização, e quando a bola saiu do pé do Hulk, a definição já estava dada. Golaço. E com isso, o Atlético Mineiro é finalista da Copa do Brasil 2024.